Todos acharam aí? Gênesis capítulo 25. Vou ler o versículo número 19. A palavra do Senhor diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Amém? Pai, te damos graças nesta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Te glorificamos e te exaltamos. Te peço que teu Espírito Santo acomode essa palavra em nossas vidas, e que nós possamos ouvir esta palavra e ouvi-la com entendimento, e ela seja medicina para a nossa alma, medicina para o nosso corpo, ó Deus bendito, ó, para o nosso espírito, ó Pai Santo, em nome de Jesus. E ela venha cumprir o propósito pelo qual tu enviaste. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Que ela não caia por terra, porque não cairá por terra. Ela não voltará para ti vazia. Ela tem um propósito, e assim nós cremos. E assim, ó Pai, o teu nome será louvado e será glorificado. Graças te damos. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 25 do livro de Gênesis, ele começa praticamente já falando dos últimos dias da vida de Abraão, e começa uma nova história já da vida de Isaque, né? Aqui no capítulo 25, nos primeiros versículos, vai falar do último matrimônio de Abraão com Quetura, né? Porque Sara havia falecido, Abraão tinha ficado viúvo, e ele se casou novamente. Aqui nos primeiros 6 versículos vai relatar o matrimônio de Abraão com Quetura, e também vai falar da descendência dos filhos que teve com ela. A continuação vai falar também da morte de Abraão. E aí nós vemos também falando um pouco da descendência de Ismael, que também era filho de Abraão. Mas o que me chama a atenção já é falar um pouco da descendência, dos descendentes de Isaque, né? Que já fala a partir do versículo 19, né? Sabemos que Deus, quando chamou Abraão, ele chamou e fez uma promessa, né? Isso é bem notório, é bastante comum na nossa mente, né? Conhecemos muito a respeito da promessa que Deus fez para Abraão, e que ele era o filho da promessa. Isaque era o filho da promessa, né? E aí nós vemos sim que Abraão, ele teve esse filho, e com certeza
a promessa que Deus tinha feito para Abraão, para que ela pudesse se completar, Abraão tinha que se casar, né? Se casar, e nesse casamento, né? Possamos ver também no capítulo 24, Abraão encontrando Rebeca, né? E para que essa promessa pudesse cumprir e se tornar realidade, como Deus havia falado para Abraão, Isaac tinha de se casar e ter filhos, certo? Só que aqui vai relatar que Rebeca, ela era estéril, ela não podia dar à luz, né? Então, irmãos, aí nós, às vezes, o mesmo Isaac, né, que era também dono da promessa, porque Deus tinha feito essa promessa com ele também, tinha renovado com ele essa promessa. Essa promessa ela foi de geração em geração, mas Isaac também era ciente da promessa que Deus tinha feito com seu pai Abraão. E aí nós entendemos que quando Isaac era em casa e a sua esposa não podia dar à luz, imagina talvez o que pudesse ou podia ter passado na mente de Isaac, né? E aqui fala que esse matrimônio de Isaac com Rebeca, quando ocorreu, Isaac tinha 40 anos de idade. É o que vai dizer o versículo 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel. Ele tinha 40 anos de idade quando ele se casou. O versículo 21 vai falar que Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Diz que Isaac orou ao Senhor. Uma coisa que nós possamos entender aqui, que a promessa de Deus em nossas vidas, ela é acompanhada também de oração, né? Então Isaac tinha promessa? Tinha promessa. Era um herdeiro, vamos dizer assim, sabia que ia se cumprir, mas ele teve que orar. Aqui nós vemos que Isaac orou por sua mulher, porque ela era estéril. Então ele encontrou ali um obstáculo, né? Ele, segundo naquela época, no caso de Isaac ali, quando ele casou e logo, talvez antes dele casar, ele não sabia desse problema, né? Eu não sabia, creio que não, a Bíblia não se fala, né? Mas assim que ele casou, que constatou que Rebeca não podia gerar filhos, era estéril, nós vimos aqui que falando que ele foi orar, ele foi conversar com Deus, né? Ele foi conversar com Deus. E aí o mesmo versículo disse: e o Senhor ouviu as orações. Então Isaac, entendemos aqui que ele não orava sozinho. Segundo os estudiosos, os comentários dos estudiosos antigos, eles falam que, segundo os judeus, tinha uma lenda que Isaac foi com Rebeca lá no Monte Moriá. Diz que os dois, os judeus antigamente que falam isso, creem nisso, né? Não está registrado na Bíblia. Apesar que no capítulo 22 do livro de Gênesis, no versículo 17, vai falar que Deus fala para Abraão da promessa que ele ia multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu. Justamente isso aí, até que faz sentido essa quando se fala que é uma lenda, ou se fala que é a história, que os dois iam orar, ia lá no Monte Moriá, dá até para crer, por causa que no capítulo 22
E lá Deus fez essa promessa. Então Isaac tinha conhecimento. Então, se a história conta e fala que Isaac e Rebeca oravam juntos, e aqui a palavra fala que Deus ouviu as orações, e os judeus da época, eles trazem esse comentário dizendo que eles iam lá no Monte Moriá para orar. Aí o que me chamou a atenção desse versículo 21, que Deus ouvia as orações e os dois oravam juntos. Então, primeiro, Isaac, para constatar, ou mesmo Rebeca, para constatar que eles não podiam ter filhos, com certeza eles têm relações, uma e outra vez, até chegar ao ponto de dizer: não, o que acontece é que você não pode se engravidar. E deram conta que Rebeca não se engravidava. Só que eles iam orar. Eles oraram. Aqui fala que Isaac tinha 40 anos quando casou. Lá na frente, no último versículo, vai falar que Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz. Então entendemos aí que houve um período de 20 anos de oração. Entendemos também que, se a palavra fala que Deus, o Senhor, ouviu as orações dos dois, porque eram os dois só, né? Abraão já tinha falecido, eram os dois que oram. Então, e eu observei aqui que houve-se aí entre Isaac e Rebeca, havia-se um relacionamento, né? Para que eles pudessem ter esse filho, eles tiveram que ter relações sexuais, sabe? Ou uma intimidade matrimonial entre os dois. Também algo que me chama a atenção que aqui também se fala que se eles oravam, então eles tinham também uma intimidade com Deus, os dois juntos. Eles tinham um relacionamento, né, de intimidade, os dois como homem e mulher tinham. Então aqui nós observamos, irmãos, que a intimidade do matrimônio, intimidade do homem e da mulher, e também a intimidade do homem com Deus. Entenda não? Intimidade com Deus e intimidade no matrimônio. Então hoje, eu quero ressaltar aqui que você pode observar que um dos pontos que o diabo tem trabalhado duramente é nesse ponto do relacionamento do matrimônio. Entendas? É daí que parte tudo. Se o homem e a mulher não tiverem uma boa intimidade, os dois, se não tiver uma intimidade entre os dois, partindo-se no caso de Rebeca e Isaac, se os dois aí não tivessem relação sexual, ela não ia ficar grávida, mesmo ela podia nem ser estéril. Entende ou não? Se eles não tivessem, porque tem que ter mesmo uma mulher normal, com o homem, para ela poder ficar grávida, tem que ter uma relação, certo? Então aqui entendemos que Isaac tinha uma intimidade com a Rebeca, sua esposa. E aí nós entendemos que se os dois oravam juntos, entende? Então, mas também os dois tinham uma intimidade junto. Então, quando não tem essa intimidade, no caso, que parte do matrimônio já, entende? Tampouco vai ter uma intimidade com Deus. Que intimidade? De ir com a fé em oração diante de Deus por uma causa. Entende? Que a causa que ele estava orando aqui era para que ela pudesse ficar grávida. Que eles queriam ter um filho. Então,
Então, a intimidade que Isaac e Rebeca tinham para ir orar, eles tinham uma entre os dois. Entenda? Agora a pergunta é: será que uma pessoa, um matrimônio, um homem ou uma mulher, pode ter intimidade com Deus sem ter intimidade com a esposa? Pode até ter. Só que temos que entender, partindo do princípio bíblico, que se o homem e a mulher têm uma intimidade, ou seja, os dois estão bem com essa intimidade, quando os dois vão junto com a intimidade com Deus, se torna mais forte. Por isso a Bíblia fala, de dois é melhor. O cordão de doble fio, né? 3, é mais difícil para romper, para quebrar. Então, quando há uma intimidade com Deus, os dois juntos, e vai em busca de uma causa, ora junto, entende? Então, primeiro tem um laço atrás também, dos dois como o homem e a mulher, tem um laço. Aí o que acontece hoje? Se o homem e a mulher não têm essa intimidade, ou está defasado, não está se completando, está faltando, não tem, ali há algo que vai desgastando e afeta a intimidade com Deus, afeta, ou de modo que ela pode porque pode entrar o pecado. Quando o homem, digamos, quando eu falo homem, eu estou falando da mulher também. Quando o homem e a mulher, eles não têm esse relacionamento, e o corpo da mulher, o corpo do homem, o corpo em si, necessita desse relacionamento, precisa, né, desse relacionamento, e eles não são supridos, um ao outro não se supre, não se corresponde, aí ele ou ela pode buscar, entenda? Uma relação ilícita. E quando há essa relação ilícita, quando há uma relação ilícita, seja o homem buscar outra mulher, ou buscar outros meios para satisfazer esse desejo que ela tem, entra em pecado. E o pecado, ele divide, ele separa, ele distancia o homem com Deus. E aí não pode haver intimidade com Deus. Está entendendo? E aí você dá conta hoje, porque hoje facilmente você vê os matrimônios se desfazendo. E aí é onde que o diabo ele consegue quebrar esse vínculo dessa intimidade do homem, da mulher, do casal, entende? Criando diversas coisas, usa diversas situações de modo que eles não podem ter essa intimidade ativa. Tem homens, irmãos, e mulher, tem casal que é casado, mas dorme separado. Anos separados um do outro. E outros, ou no mesmo quarto, cada um numa cama. Entenda? Cada um numa cama. Isso aí é intimidade? Que intimidade é isso aí? Aí fala assim, não, a gente não tem relação sexual. Agora, um homem e uma mulher normal, falar que não tem desejos, vamos falar abertamente, né? Não tem desejo sexual, não sente essa vontade, tem algo errado isso aí. Ou não tem? Fala a verdade. Tem algo errado. E aí, o diabo consegue, irmãos, criar barreiras, de modo que essa intimidade no matrimônio, ela não se flui. Porque se ela não fluir, com Deus também
Agora, quando flui, os dois está fluindo bem, aí você vai, posso tomar esse exemplo, você vai pegar uma água limpa, quando vai relacionar-se com Deus, você vai tomar uma água limpa, pura, saudável, sem sujeira. Agora, quando não está funcionando esse relacionamento, e aí, se você for conversar com um casal, e esse casal falar, o nosso relacionamento não está bem, tanto o homem, tanto a mulher, os dois vão falar e vai dizer os motivos. Não é porque ele é isso, é porque ele me maltrata nisso, é porque ela me faz isso, não é assim? Vai falar isso. E quem ganha com isso? O diabo, porque aí impede, entende? Impede esse relacionamento íntimo dos dois, vai também haver com Deus. Entende? Vai haver, querendo, porque aqui nós entendemos que tanto Isaac como Rebeca queriam um filho. Os dois oravam juntos. Se a história, né, os comentaristas, os estudiosos falam que os judeus tinham, e conta e falam que os dois, né, iam lá no Monte Moriá, lá, tipo, recobraram de Deus, ou recordaram de Deus, não cobrar, recordar de Deus que ali tinha sido feita a promessa. Então os dois estavam em comum acordo, os dois não estavam em desacordo. Por isso que a Bíblia fala, não andarás dois juntos se um não estiver de acordo. Entende? Então aqui eu entendo a importância de uma intimidade com Deus está ligada também com a intimidade matrimonial. Tem que estar. Se nós temos um bom relacionamento com o matrimônio, vamos também ter um bom relacionamento com Deus. Vai depender. Agora, como já repeti, falei e vou repetir. Pode uma pessoa, mesmo com um matrimônio mau, né, ter também intimidade? Pode até ter. Só que é frágil. Não é robusta. Não é intimidade robusta, forte. Não é. Porque há uma falha. É como nós falar o nosso amor para com Deus. Você falar que ama a Deus, eu falo, eu amo o Senhor, mas odeio o próximo. É a mesma coisa. Entende ou não? Então, se eu digo que eu amo ao Senhor, e não amo o meu irmão que eu vejo, que é Deus, eu falo que eu amo Deus, mas eu não estou vendo Deus com esses olhos. Mas e o nosso próximo, que nós vemos ele com nossos olhos, nós não amamos. Mas eu amo o Senhor, eu amo a Deus, mas eu odeio o seu irmão. E o apóstolo João, ele fala sobre isso. Deve-se nós dizer que ama a Deus e não ama o nosso próximo, nós somos mentirosos. Entende? Então, se eu digo também, ou eu quero assim, não, eu vou buscar uma intimidade profunda com Deus, eu sou íntimo com Deus. Mas, se com a esposa ou com o esposo, essa intimidade não está fluindo, então lá vai afetar. Isso falando de matrimônios. Está entendendo, irmãos? Falando de matrimônios. E aqui nós entendemos que Isaac ora 20 anos. Eles oram durante 20 anos. Foi perseverante, orando, clamando ao Senhor, e disse que Deus ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concedeu. Aí ela ficou grávida. Imaginamos, irmãos, quantas vezes? 20 anos. Então, esse relacionamento de Rebeca com Isaac era duradouro, né?
Você já deu conta já? Quantos relacionamentos que não é duradouro? Tem muitos matrimônios, irmãos, aí que estão juntos, mas o relacionamento não é duradouro. Foi duradouro durante os primeiros meses ou o primeiro ano. Entende? Quando se casou aí, era todo tempo, não era assim. Não tinha nenhuma dificuldade para ter relacionamento. Ou tinha? Não tinha. Quando se casa, tinha Senhor, vamos ser real. Né? Não tem dificuldade. Né? E às vezes esse relacionamento, essa intimidade, sai antes do matrimônio. Né? Muitos nem se casou. Não, mas não, e aí já, entenda ou não? E vai para fora. Aí depois, se for falar, aí como já mencionei, aí vem, né, as pedras, né? Vem, conta disso. Aí o que deve nós entender? Colocarmos Deus, Isaac e Rebeca tinham a promessa, nós também temos uma promessa, né? A promessa que Deus nos fez foi a salvação. Hoje a grande promessa que nós temos é a salvação. E o que vai impedir nós de ganhar a salvação? O pecado, né? E às vezes nós entendemos que o diabo ele lança algo para enfraquecer, né? Para ir deteriorando a intimidade no matrimônio, para depois ele conseguir o objetivo lá na frente, que é que nós percamos a salvação, porque você pode desandar totalmente, entende? E aí, porque não há um relacionamento saudável, o homem pode ir buscar outra, ou a mulher pode buscar outra, porque está havendo tantos divórcios. Por quê? Não é? Aí fala assim, não, eu já não amo mais. Não é assim que eles falam? Não é assim? Eu já não amo mais ele. Eu não sinto nada mais. Né? E como fica a salvação nesse caso? E aí você vai encontrar uma pessoa assim, que já casou 1, 2, 3, 10 anos, e vai divorciando, entende? E vai mostrando, e nunca encontra. É porque não houve um primeiro problema e ele não foi sanado, né? Sarado, resolvido. E aqui nós vemos que Rebeca ficou grávida. No seu ventre havia os gêmeos, né? Os dois se lutavam dentro do ventre. Aí disse que Rebeca, ela foi consultar ao Senhor. Aí, nós vemos que Rebeca era uma mulher de oração. O versículo 22 fala que ela foi consultar ao Senhor, ela foi falar com Deus. Entenda? Então, aqui já fala que ela consultou o Senhor. E ela fala assim, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Ela foi falar com Deus. Então entendemos aí que não só Isaac era de oração, mas também Rebeca era mulher de oração. Ela falava-se com Deus. E diz que o Senhor respondeu-lhe o Senhor. E o Senhor respondeu para ela. Ela chegou diante de Deus e questionou. Falou, não Deus, porque eu vi, que negócio é esse? Ela se sentiu incomodada, irmão. Aquele negócio mexendo no vidro dela, os dois se moviam dentro do vidro, ela se sentiu incomodada. Por isso que muitas vezes muitas coisas que acontecem em nossa vida é para nos incomodar. Tem coisas que acontecem de tal modo, irmão, uma e outra vez, repetidamente, para nos incomodar, mas um incômodo que leva nós ao Senhor, que ocorreu aqui. Aquele negócio que estava mexendo os dois, se movendo, né? Ela foi diante do Senhor e consultou o Senhor, e o Senhor respondeu, fala aí Deus, eu quero saber por que isso está acontecendo. Aí vem a resposta de Deus, né? E Deus fala assim, ó, 2 nações no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Aí Deus fala com ela e fala que duas nações, não era nem dois bebês, eram 2 nações que vem falando. Um povo será mais forte e o outro mais fraco.
né? O mais velho servirá ao mais moço. E aí, irmãos, aqui, eu até anotei aqui, que isso aqui era uma guerra de ventre, dentro do ventre já, uma guerra, né? Uma guerra santa. Aí eu coloquei aqui, uma guerra santa é melhor do que a paz no palácio do diabo. Esses dois aí, que desde o ventre já estava guerreando, que era Jacó e Isaac, era uma espécie de uma guerra santa. E aí nós vemos aqui que esse tipo de guerra que estava havendo fez Deus antecipar e falar para Rebeca o que ia acontecer antes mesmo deles nascer. Então nós vemos aqui uma guerra santa. Uma guerra santa é melhor do que a paz no palácio do diabo. Que às vezes as pessoas hoje querem até buscar a paz, mas num ambiente ou diante de uma situação que está no campo do diabo, favorecendo o diabo, né? Aqui foi algo permissivo da parte de Deus, né? De a qual Esaú, que seria o primeiro, Deus já fala para sua mãe: olha, ele vai servir o mais moço, que seria Jacó. Quando nasce esses dois meninos, diz que Esaú nasce primeiro. Ele nasce e Jacó ele nasce, já segurando pelo calcanhar. É o que vai falar o versículo 24: cumprindo os dias para que desse a luz. Ó, tudo isso aqui Deus falou para ela antes deles nascer. E disse: eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso se chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, porque lhe chamaram Jacó. Era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Nessa palavra aqui, que Deus colocou no meu coração, o que me chamou a atenção aqui, e quero que você receba nesta noite, é a intimidade no matrimônio e intimidade com Deus. É isso que Deus está falando conosco. A intimidade com Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Jeremias 33. Isso ocorreu com Isaac e Rebeca. Jeremias 33, 3. O versículo 3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso aqui é intimidade. Isso aqui é intimidade. O mesmo ocorreu tanto com Isaac e Rebeca. Os dois tinham intimidade com Deus. Aqui disse que invoca-me, responderei, e anunciarei coisas grandes. Então, a promessa de Deus, ela vem, a palavra, a promessa, ela vem acompanhada de oração. A oração vem acompanhada com promessa. Isaac orou, Deus cumpriu a promessa. A promessa tinha sido feita, a palavra tinha sido lançada? Tinha, mas ele foi orar. Aqui Deus está falando: invoca-me, né? Vem, invoca-me, e eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Rebeca fez o mesmo, ela não sabia o que estava acontecendo.
ocorrendo no seu bem, com quem ela tinha intimidade, foi falar com Deus. Aí Deus fala, não, o que está ocorrendo é, tem no seu bem, tem duas nações, o mais velho vai servir o mais moço, havia uma guerra santa, não se preocupa que essa guerra, essa luta que está havendo dentro de você, ela é uma luta santa. Outras palavras foi isso, Deus falou para ela, não se preocupa, vai sair tudo bem. Mas por que ela teve isso? Porque ela foi invocar o Senhor. E essa invocação, é porque ela tinha intimidade. Também podemos abrir o livro de Salmos, Salmo 42. O versículo 1 e 2. Salmo 42, versículo 1 e 2. Vai dizer assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha aqui, ele está falando assim, como suspira a corça pelas correntes das águas. Quando que a corça vai querer água? Segundo também os historiadores, que esse animal aqui, quando ele tem duas razões para que ele vai em busca de água. A primeira é que ele, quando fica muito tempo fora, ele começa a ter um mau cheiro dele. Então, começa a ter um mau cheiro. A única forma dele se livrar um pouco, sentir aliviado, é quando ele mergulha na água. Outra parte que ele busca água é quando ele está sendo perseguido pelos perseguidores, pelos caçadores, pelos seus inimigos. Ele vai até a água e lá ele consegue se livrar do caçador, da presa que estão buscando ele. Mas aqui fala que o salmista, ele está dizendo assim, como a corça, ela busca, ela suspira, ela anseia, ela corre, ela vai, em busca das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede, E quando o salmista, ele escreve esse salmo aqui, dá para entender que ele estava em aflição. Aí nós entendemos que quando Rebeca ela vai até o Senhor, com aquela luta que estava no ventre dela, ela queria uma resposta. Ela, por que digo eu? Por que eu estou aqui? Por que eu estou assim? Que o Senhor, o Senhor tem uma resposta. Mas isso, ela só fez isso porque ela tinha intimidade. Hoje, irmãos, muitas das vezes, nós não somos diferentes. Vamos encontrar situações que nós vamos estar como Rebeca, estar como Isaac, tem a promessa, mas não parece que você, meu Deus, quantos anos faz? Não é? 20 anos. 20 anos. Será que ele orou só uma vez? Eu quero dizer que não, porque com certeza ele teve várias vezes relações com Rebeca. Eles não orou só uma vez. Várias vezes eles tentaram, E aí eles iam orar, não dava certo, ela não conseguia orar. Vamos orar, vamos chamar pelo Senhor. E quando ficou grávida, olha de novo. Entende? O problema, vamos dizer assim, ela foi até o Senhor. E aqui o salmista fala assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Então, quando irei e me verei perante a face de Deus. O único lugar, irmãos, de nós que temos intimidade com Deus, encontrar alívio, é quando nós entramos na presença dele. É quando nós vamos até ele, mesmo nós com a promessa. Mesmo você com a promessa, você entende? Sendo um homem, como no caso de Isaac, filho de Abraão, homem de fé, não é? Teve que ir até Deus. O salmista também
ir até Deus. Podemos ir um pouquinho mais para frente, no Salmo 73. Salmo 73, o versículo 17. Olha o que diz o versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui está falando, irmãos, dos inimigos, porque esse Salmo 73, ele fala o problema da prosperidade dos maus. O salmista aqui, ele fala desse salmo que os maus, os ímpios, estavam se prosperando, estavam assim, né, cada dia melhor, né? E aí ele chega, aquilo perturbava ele. Ele perturbava, tem coisa que perturba a nossa alma. Entende? Você imaginou Isaac e Rebeca tendo a promessa, tinha a promessa, ao mesmo tempo não podia, a mulher não podia ficar grávida, porque ele ficava agoniante, agonizava talvez, ou se preocupava. Com nós não é diferente. Aí nós vivemos situações que nós não sabemos o que fazer. Aqui o salmista diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Seriam os inimigos. Tem inimigos, irmãos, que são pensamentos negativos, pensamentos que nos levam a pensar negativo contra a promessa, contra a palavra. Entendeu? Ou mesmo contra, talvez, o seu esposo. Entendeu ou não? A sua esposa. Tem pensamento que nos leva e faz nós, talvez, ter uma mente invadida de maus pensamentos, de inimigos. Oh, mas como inimigo? Os pensamentos do diabo caem dentro da nossa mente e você pensa e você fala contra o seu cônjuge ou contra, né, o seu patrão, contra o seu irmão, contra a sua mãe, contra o seu, né, seu filho, entende? Que faz nós, entende? O diabo consegue isso. Se nós não vigiar, se nós não nos cuidar, ele lança os seus pensamentos negativos na nossa mente e nós começamos a pensar mal. Entende? O diabo está lá no inferno, vamos dizer assim, só que ele age através da gente, no pensamento, entende? E faz ele pensar coisa ruim, entende? Coisa ruim um do outro. Tem mais aqui, ó, Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. Olha o que diz: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Entende, irmão? Isso aqui está falando de intimidade. E será que antes que ele clame, tem situações, irmãos, que Deus age na nossa vida antes de nós o clamar. Quando você fala que vai orar, Deus já entrou com a resposta. Entende? E tem situação que você tem intimidade, que no caso de Isaac e Rebeca tinha intimidade com Deus, mas eles teve que esperar passar os 20 anos. Para chegar após os 20 anos, ele casou com 40, mas só foi ter os filhos com 60 anos, 20 anos. E esse período foi aquele período de busca. Aí talvez esse período, como nós temos que esperar, às vezes, durante a gente está passando esse tempo, é estressante, é agonizante, não é? É triste, é cansativo. Só quando você passa, e que você chega do outro lado, você fala: mas que período, que tempo bom, né? Por quê? Porque durante aquele tempo você foi buscar o Senhor. Você tinha intimidade, você foi ao monte como Isaac e Rebeca. Você foi orar.
Agora, se nós, quando atravessamos esse tempo de turbulência, mesmo tendo a promessa, é o que ocorre hoje, né? Nós temos várias promessas, a promessa da salvação, nós temos também a promessa de Jesus Cristo que vai vir buscar a sua igreja, não é? Vai vir nos buscar, não é? Agora, durante esse período nós somos atormentados, nós somos, desafiados, aparece proposta, aparecem tentações e nós temos que resistir. A única maneira de nós resistir e sair e chegar do outro lado, chegar no céu, é estreitarmos a nossa intimidade com Deus. Amém, irmãos? Estreitar o relacionamento, intensificar a nossa oração. Nós temos que ter uma vida de oração sempre, orar sem cessar, sim. Mas existe um período que nós temos que intensificar mais. Entende? Talvez Isaac era um homem de oração, porque tudo relata que era. Quando deparou que Rebeca não podia ficar lá, o que ele fez? Intensificou mais as orações. Amém? Possamos ver mais um versículo. Eu já li ele no início do culto. Gosto muito desse versículo. Salmo 25, versículo 14. Amém? Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Entendeu? Aí nós vamos dizer assim: a resposta do Senhor também é para os que o temem. Isaac tinha a promessa, tinha. Ele foi perseverante em oração, foi diante do Senhor. E o que aconteceu? Rebeca ficou grávida, concedeu e deu a luz. Mas nós vemos eles perseverando. Deus ouviu as orações. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E quando nós vamos temer, perseverante, buscar o Senhor, crendo, estar não, o Senhor é a única fonte, o Senhor é a única esperança, Ele tem a resposta, Ele pode, Ele prometeu, Ele falou, Ele fará, Ele vai fazer, Imagina Isaac, irmãos. Não, o meu pai, talvez Isaac orava assim, o meu pai Abraão, o meu pai, ele buscava o Senhor, Deus falou com ele, vamos orar, entende? Ia orar. Aos que têm a intimidade do Senhor, a resposta do Senhor é para os que o temem, é para os que o buscam. E diz assim: aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele se revelará, vai se revelando, Deus vai conhecer. Por isso que ele fala lá no livro de Jeremias 33:3, coisas ocultas que não sabes, clame a mim e eu te responderei. Coisas grandes e ocultas que não conheces, coisas que estão ocultas. O homem e a mulher que tem intimidade com Deus, Deus vai se revelar as coisas ocultas, coisas que irão acontecer. Deus vai se revelar, Deus vai falar. Amém? Nós só temos de pé e vamos orar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, a tua palavra nesta noite, ela fala de intimidade. O Senhor conhece a intimidade de cada um de nós, a intimidade que nós temos com o Senhor, nosso relacionamento. Que o Senhor, ó Pai bendito, através dessa palavra, venha, ó Pai bendito, fazendo o que deve ser feito, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos
desenvolver, ó Pai, uma intimidade íntima contigo, Senhor. E assim também nós vamos poder ter uma intimidade sã no matrimônio, na nossa casa, com os demais, com nossos irmãos, no trabalho. Vamos ter bons relacionamentos. Que assim seja, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode observar que às vezes tem pessoas que falam que tem grande intimidade com Deus, mas não tem intimidade com, não consegue relacionar com o próximo. Tem algo errado. Não está correto. Entende? É como você falar, eu amo a Deus e não amar o seu próximo. Tem algo errado. Então nós temos de orar, irmãos, para que a palavra venha em paz. Deus, se eu estou falhando no meu relacionamento com o meu próximo, se eu estou falhando na minha intimidade, no meu matrimônio, se eu estou falhando com minha intimidade contigo, tem algo errado aí, ajuste-se, me ajuda, e Deus vai te ajudar. E aí as bênçãos chegam. Entende? Nós nos tornamos fortes. Entende? Nós vamos se fortalecer. Entende? E vamos aumentar, passar aquele período que tem que passar. Isaac e Rebeca aguentou esse período porque os dois estavam juntos. Entendeu? E a promessa queria se realizar através dos dois. Tanto Isaac precisava de Rebeca, tanto Rebeca precisava de Isaac. Nós não conseguiremos sozinhos. Amém? Nós não vamos conseguir. O que acontece, o diabo quer plantar em nós divisão. Por isso que muitos falam, quero minha vez sozinho. Agora não quero nem saber de mais matrimônio. Não quero nem saber, eu não me caso mais. Para que homem que eu quero? Para que mulher que eu quero? Está errado. Por causa que você teve uma mala experiência? Não é? Por causa que ocorreu isso, aqui. Não é que Deus errou. Deus não é, irmãos. Deus não é. Deus falou, não é bom o homem ser só. Não é bom. Quando fala homem, é tanto a mulher como o homem. Mas aí o que acontece? Temos que entender que há um adversário que vai querer jogar o joio, vai querer dividir. Aí nós temos levantado, força no Senhor e buscar o Senhor, e o Senhor mantém, nós conseguiremos ir até o final. Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, nós queremos escrever nesse lugar, mas não na tua presença. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem amém. Amém.